Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Excelente terça para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Pegue o casaquinho, a temperatura, o tempo mudou. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, que tem como objetivo conscientizar as pessoas acerca do tráfico humano. Hoje também é o Dia Internacional da Amizade, ou o Dia do Amigo. A escolha da data foi impulsionada pelo médico paraguaio Ramon Artemio Bracho, fundador da Cruzada Mundial da Amizade, campanha que visava a difusão da cultura de paz ao realçar a importância da boa convivência entre os povos. Todo dia 30 de julho, o médico convocava paraguaios para realizar diversas atividades sociais e culturais com o propósito de oferecer ajuda mútua, fortalecendo assim os valores da amizade. Hoje também é o Dia do Cirurgião Geral, em homenagem aos cirurgiões gerais do país, por ser o mesmo dia da fundação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no ano de 1929. Hoje também é o Dia Mundial do Bordado, comemorado desde 2011, com a intenção de promover os bordados como expressão artística e criar uma grande comunidade de bordadeiras em todo o mundo. E por último, uma curiosidade, hoje é o dia do nascimento de Mário Quintana, autor da célebre frase: "Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho." É o poeminho do Contra, né? Muito legal. Célebre mesmo, né? Todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles vão passar, né? Eles passarão, eu passarinho. Muito legal. É muito legal bonitinho mesmo. Agora 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Governo Maduro expulsa embaixadores e diplomatas de 7 países que contestaram resultados das eleições. Biden anuncia plano para reformar Suprema Corte e extinguir cargo vitalício de juízes do tribunal. Dívida pública bruta do Brasil atinge 77,8% do PIB em junho, mostra Banco Central. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal, diz Lula em pronunciamento em rede nacional. Hoje conversaremos com o professor Marcelo Bueno sobre tecnologias e inteligência artificial. Fique ligado, vale a pena, você pode inclusive tirar dúvidas através do nosso WhatsApp aqui da Prever FM. 6 horas e 3 minutos, vamos saber da previsão do tempo para esta terça-feira. Bom dia, Juliana Marques. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. E as temperaturas caíram. A mínima é de 13 graus e a máxima de 21 graus. Já a umidade relativa do ar aumentou. O que antes era a faixa mínima de 30%, agora fica em 60%. Isso se deve à frente fria que chegou aqui pra gente. Chegou chegando. Chegou com vento. A entrada do ar frio volta a derrubar as temperaturas no centro-sul nesta terça-feira, até reduzindo o calor no interior de São Paulo e no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Também é destaque o ar seco entre o norte do Mato Grosso e interior do Nordeste. Com a entrada do ar polar pela região sul, as temperaturas ficarão mais frias durante a madrugada. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para geada em cidades do oeste e sul do Rio Grande do Sul. No sudeste, a infiltração marítima vai colaborar com o aumento da nebulosidade e as temperaturas vão despencar na capital paulista, com 13 graus de mínima e previsão de garoa. A gente já está sentindo, né? Chegando aqui para a rádio, né? Eu já senti no para-brisa do carro, tem umas gotinhas, é isso mesmo. Vai acontecer, né? Amanhã é feriado, né? Não. 6h04 agora, vamos à notícia inusitada, a notícia curiosa do Primeiro Jornal. Um brasileiro de 7 anos descobre asteroide na órbita de Marte e vai batizar o corpo celeste. Quero ser astrofísico, ele diz. A descoberta de um asteroide na órbita de Marte que pode, em milhões de anos, passar próximo ou se chocar com a Terra, virou motivo de orgulho para o menino Arthur Ruiz, de apenas
7 anos. A criança prodígio é membro da equipe Theta Mensae da Associação Mensa Brasil, que reúne pessoas com superdotação, onde participou da análise das imagens enviadas pela IASC, da NASA, né? Capturadas pelos telescópios Pan-STARRS 1 e 2, localizados no Havaí. Morador de Ourinhos, município localizado no interior de São Paulo, Arthur já mostrava interesse pela astronomia desde os 2 anos. O menino foi avaliado como superdotado aos 6 e, com um QI de 150, se destaca também pelo entusiasmo no aprendizado de língua portuguesa e matemática. O grupo de trabalho responsável pela descoberta espacial é formado também por Bernardo Leitão, de 7 anos, Benício Zenha, de 6, Alexandre Fracchini, de 8 anos, Paulo Augusto Tomadon, de 8 anos e Vitor Sena Ramos, de 9 anos. Caberá a Arthur nomear o asteroide, uma vez que a observação inicial foi feita por ele, segundo Maria Beatriz de Andrade, coordenadora do programa Caça Asteroides do Mensa Brasil. Descobrir algo importante me deixa motivado a aprender cada vez mais sobre o espaço. Quero ser astrônomo ou astrofísico quando crescer e nomear o asteroide como Arthur, porque fui o primeiro a detectá-lo, conta o menino. O programa Caça Asteroides é uma parceria entre o MCTI e o IASC NASA e conta com o apoio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e do Observatório Nacional. O projeto permite que pessoas comuns, como Arthur e seus amigos, contribuam com a análise de corpos celestes. O asteroide recebeu uma designação provisória pela União Astronômica Internacional e está sendo chamado de 2024 JB29. O corpo celeste agora entra em um período de análise que pode durar de 3 a 5 anos, para que sua órbita seja traçada e outras medições sejam feitas. Após esse período, o nome proposto pelo menino passará pela análise do IAU. Com 7 anos, você ficava olhando as estrelas, querendo ser astrofísica, astronauta, enfim, olha, eu astrônomo? Acho que até olhava para o céu, mas não pensava em nada disso, não. Não, mas é um pessoal muito veterano, né? 6, 7, 8 anos. O que essa equipe fica fazendo? Não é, gente? Não, incrível, né? Esse feito do Arthur. Inclusive, se você que é de Ourinhos e conhece o Arthur, conhece a família dele... A gente tá tentando falar com ele. Manda um alô pra gente que a gente quer encontrar esse prodígio. Verdade? Vocês querem falar com o Arthur? Vocês não falam que eu conheço todo mundo? É verdade. Não, Arthur, tá bem? Tudo bem? Mas que legal, né, gente? Que bacana, né? Olha, 7 anos. Não é incrível isso, né? Realmente é a nossa curiosa do dia mesmo. 6 e 7, e agora vamos saber o que está bombando nas redes sociais, a viral de hoje com a Juliana Marques. O que está bombando nas redes sociais é uma imagem do Gabriel Medina que até parece montagem. Impressionante isso mesmo. É impressionante. A imagem do surfista brasileiro Gabriel Medina no ar, junto de sua prancha com o dedo indicando o número 1, após deixar a onda que rendeu a nota 9,9, é possivelmente a mais icônica até aqui das Olimpíadas de Paris. E quem está assistindo a live já está vendo a imagem. Olha, que legal. E além de ter imediatamente viralizado nas redes sociais, a foto do francês Jérémy Brulé também estampou alguns dos principais sites de notícia do mundo. O Marca da Espanha não economizou e elegeu a imagem como a melhor dos jogos. Eles disseram: aquela que é provavelmente a melhor imagem dos jogos, nada tem a ver com a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Sena ou os espetaculares cenários olímpicos que Paris criou. A 15 mil quilômetros da capital francesa, no Tahiti, o surfista brasileiro Gabriel Medina flutuou em uma onda erguendo o dedo indicador em sinal de vitória enquanto era perseguido por sua prancha. O fotógrafo Jérémy Brulé capturou o momento para o Getty Images, tornando imediatamente uma imagem icônica. E teve gente que falou, frisou, não é montagem, a foto é de verdade. Nas redes sociais todo mundo falou que essa seria a melhor capa de caderno, porque não tenho dúvida. Geralmente tem caderno com surfista, né? Uhum. Então essa seria a Olha, melhor. Sensacional, né, gente? Sensacional. E mostrando, a imagem né? Realmente é perfeita demais. Numa competição esportiva, né? Tem foto melhor? Sensacional, muito legal mesmo, tá? É aquela história, né? Salvou, inclusive, né, muitos comentários negativos com relação às Olimpíadas, né? Essa foto mudou o rumo aí, né? Legal. E merecia um 10, além de tudo, hein? Ah, eu acho. 9,90, por que não deu 10 para ele? É só pra falar que não é 10, entendeu? É que a nota, mesmo 9,9, é a nota máxima, né? Sim. Já dada para um surfista, recorde, né? Muito legal. 6 e 9 agora. Esporte. Bom, a 21ª rodada do Brasileirão inicia no sábado, porque ao longo dessa semana teremos jogos da Copa do Brasil.
Nas oitavas de final, pelo primeiro jogo, hoje o São Paulo recebe o Goiás no Morumbis, às 20 horas, e o Botafogo enfrenta o Bahia, às 21h30. Já na quarta, CRB joga contra o Atlético Mineiro às 19 horas e no mesmo horário ocorre o confronto entre Atlético Paranaense e Bragantino. E o Palmeiras vai ao Maracanã para enfrentar o Flamengo. O Corinthians joga contra o Grêmio em casa. O Atlético Goianiense encara o Vasco e o Juventude enfrenta o Fluminense. Legal, Copa do Brasil nesse meio de semana, oitavas de final, jogos difíceis, né? Ida e volta. E o Palmeiras vai no Maracanã enfrentar o Flamengo. Quais são as expectativas? Eu prefiro não comentar. Eu fico ainda com a imagem do Medina ainda. Não vou falar sobre esporte, não. Você fica surfando, não tenho dúvida, não tenho dúvida. 6h10 agora, Mercedes pede desculpas a Russell, elogia Hamilton e promete investigação. O GP da Bélgica, no último fim de semana, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções para a Mercedes. Depois dos treinos livres decepcionantes na sexta-feira, a dobradinha no domingo, mas tinha mais. Após a investigação da FIA, o vencedor no... Como é que é mesmo o nome? Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. George Russell foi desclassificado por estar com o carro mais leve do que o mínimo exigido e entregou a vitória para compatriota e parceiro, por compatriota e parceiro de equipe Lewis Hamilton. Horas após o fim do GP da Bélgica, a Mercedes se pronunciou sobre o episódio. Em comunicado, a equipe atrás de Toto Wolff pediu desculpas a Russell, elogiou Hamilton e prometeu uma investigação para descobrir o que causou a desclassificação do piloto britânico. Temos que aceitar a nossa desclassificação. Claramente cometemos um erro e precisamos garantir que aprendemos com isso. Vamos seguir, avaliar o que aconteceu e entender o que deu errado. Perder a dobradinha é frustrante e só podemos pedir desculpas a George, que fez uma corrida tão boa. Lewis, é claro, foi promovido a vencedor. Ele foi o cara mais rápido nas duas paradas e é o vencedor merecido. Apesar da desclassificação, há muitos pontos positivos que podemos tirar deste fim de semana. Tínhamos um carro que foi a referência na corrida de hoje com duas estratégias diferentes. Há apenas alguns meses, isso seria impensável. Entramos nas férias de verão tendo vencido 3 das últimas 4 corridas. Vamos tentar voltar rejuvenescidos e com o objetivo de manter nossa trajetória positiva. Andrew Chauvelin, diretor de engenharia da Mercedes, também se pronunciou sobre o erro que custou aquela que seria a 60ª dobradinha da história da equipe alemã e a primeira desde o GP de São Paulo em 2022. É muito difícil para o George ter sido desclassificado após uma corrida tão impressionante. Ele fez um trabalho brilhante para segurar os pneus e defender até o final. Ainda não entendemos por que o carro estava abaixo do peso, mas investigaremos completamente para encontrar a explicação. Acreditamos que a perda de borracha na parada única tenha sido um fator contribuinte e trabalharemos para entender como isso aconteceu. Mas não daremos desculpas. Claramente não é bom o suficiente e precisamos garantir que não aconteça novamente, disse Chauvelin antes de completar. Foi um alívio ter Lewis em segundo lugar para herdar a vitória. Ele também fez uma corrida forte, foi o carro mais rápido com 2 paradas. Podemos ficar satisfeitos com o ritmo do carro, mas, no geral, é decepcionante não sair com a dobradinha. Isto é particularmente verdadeiro depois de uma recuperação tão boa de uma das nossas sextas-feiras mais difíceis e após uma corrida que foi tão bem administrada pela equipe. Aprenderemos com isso e voltaremos fortes em Zandvoort após as férias de verão. Nas redes sociais, George Russell lamentou a desclassificação, mas se mostrou orgulhoso por ter chegado em primeiro lugar na pista. Lembram-se daquela narração ainda do Kleber Machado? Hoje sim, hoje não, né? E o Rubinho deixou o Schumacher passar, né? Uhum. Terrível aquilo, né? 6h13. Coadjuvante no São Paulo, Galopo vira protagonista em janela de transferência. O meia Juliano Galopo, jogador de São Paulo, tem sido um dos nomes mais comentados no mercado de transferências durante a atual janela. Apesar de não ter correspondido às expectativas desde sua contratação há 2 anos, Galopo se tornou alvo de interesse por clubes argentinos, o que pode beneficiar o São Paulo na busca por um volante desejado pelo técnico Luiz Ubeldia. Recentemente, o Boca Juniors revelou interesse em Galopo oferecendo $3 milhões, cerca de 17 milhões de reais, para adquirir 50% dos direitos do jogador. Embora dirigentes do Boca tenham se aproximado de Galopo, ele não demonstrou entusiasmo com a proposta. Além disso, o São Paulo ainda não recebeu uma proposta formal do Boca.
mas admite a possibilidade de negociação. O Rosário Central também entrou na disputa, oferecendo 3,5 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais, por metade dos direitos do jogador. Galopo, que tem preferência por uma transferência para a Europa e enfrenta a perspectiva de uma redução salarial ao retornar ao seu país, pode ver o Boca como uma oportunidade para reavivar sua carreira e atrair olhares europeus. Para o São Paulo, a possível negociação com o Boca poderia facilitar a contratação de Paul Fernandes, volante desejado por Zubeldia, embora o clube paulista esteja interessado no jogador, independentemente de um acordo envolvendo Galopo. Agora 6 horas e 15 minutos, fuso horário, agora são 11h15 na França. Nós estamos tendo jogos, participação nas Olimpíadas de Paris. Mais informações agora. Vamos a Paris? Vamos. Primeiro Jornal, Drops Olimpíadas 2024. A segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Paris teve vitórias importantes e resultados decepcionantes para o time do Brasil. Na quadra, a equipe feminina de vôlei confirmou o favoritismo e passou com facilidade pelo Quênia na estreia, vencendo por 3-0 em duelo pelo Grupo B. Para quem assistiu, foi muito legal de ver o Brasil detonando nesse jogo. Que bom, né? E no tênis, a Bia Haddad deu adeus ao torneio de simples ao ser superada pela Eslováquia por 2-0. No entanto, Luiz Stephanie e Bia Haddad avançaram no torneio de duplas femininas em sets diretos. Então a Bia não vai disputar mais individual, mas segue nas duplas nas Olimpíadas. Legal. Já Rafaela Silva perdeu a disputa pelo bronze no judô. Isso também foi bem triste de assistir. No masculino, Daniel Carmin acabou eliminado ainda na estreia pelo atleta do Kosovo. E no tight, Felipe Toledo caiu nas oitavas de final, mas Gabriel Medina conseguiu a revanche contra Kanoa Igarashi e foi às quartas com a foto icônica que a gente já mostrou. Em bateria épica, João Chianca derrotou o marroquino. No skate, Kevin Hoefler foi à final e acabou em 6º lugar em evento de altíssimo nível técnico. No boxe, Bia Ferreira venceu Jajara Gonzalez dos Estados Unidos e avançou às quartas de final na categoria até 60 quilos. Já Abner Teixeira foi derrotado na decisão dividida por Chala Congo, do Equador, e deu adeus na disputa acima dos 92 quilos. Na esgrima, no florete individual, Guilherme Toldo perdeu na estreia para a China por 15-7 e acabou eliminado. No badminton, Juliana Viana bateu Lo Xin Yan Rep por 2-0 e obteve a primeira vitória de uma brasileira em Olimpíadas. Que legal. Tênis de mesa, Vitor Ishi venceu Nicolas Lum por 4-0 e passou para a próxima fase do torneio de simples. Já a Bruna Takahashi perdeu para Lili Chang por 4-2 e acabou eliminada. E no rugby, a seleção feminina perdeu para o Japão por 39-12, mas venceu Fiji por 28-22 e vai disputar o nono lugar contra as japonesas. Lembrando que hoje nós temos as finais da ginástica, né? Expectativa que as nossas Eu já tô atletas... Aqui no aplicativo aqui estão falando já disso. Já. Que legal. Vamos torcer realmente, porque a expectativa para medalhas para o Brasil hoje. E nós temos o Hugo Calderano, o tênis de mesa, jogando nesse exato instante também. Então, no final dessa edição, a gente vai informar os jogos, a participação do Brasil agora pela manhã. Vôlei de praia às 7 horas também. Olha só. Então, nós temos final da ginástica rítmica. Hoje temos o tênis de mesa, vai ter também judô, vôlei de praia, vai ter muita coisa ainda envolvendo o Brasil nas Olimpíadas de Paris. 6h18. Tá animado essas Olimpíadas, não? Não, legal, né, gente? Eu acho que é bacana mesmo a gente viver esse clima olímpico, saber das revelações do Brasil, a expectativa, né? Ontem eu estava vendo o atleta brasileiro no boxe, né? E ele estava com uma proteção no joelho, porque ele não quis operar um ligamento cruzado, então fez uma proteção especial. E dava aquele desespero de falar assim, gente, o joelho dele vai dar problema. A gente se preocupa, né? E ele lutou contra um atleta equatoriano que acabou vencendo a luta. Foi uma luta bastante equilibrada, mas assim, quem já operou menisco como eu, né, falou, nossa, ligamento cruzado, ele não operou. Ele foi, porque se ele operasse, não participaria das Olimpíadas. Mas ele foi ali, entre aspas, por sacrifício e acabou perdendo uma luta bastante equilibrada. Não sei a sequência, se já disse adeus, mas enfim, deu desespero ver aquilo. Você sentiu junto ali, né? Ah, não tenha dúvida, porque a qualquer momento você poderia ter uma movimentação que exigisse do joelho, né? E o joelho não corresponder, mas enfim, a comissão, o departamento médico avaliou e ele foi para o sacrifício lá e
infelizmente perdeu, né? E é muito interessante como tudo nas Olimpíadas é comentado nas redes sociais, né? Então as páginas publicam, as pessoas comentam. E é interessante que alguns lugares até resgatam alguns vídeos antigos, por exemplo, da Raíssa Leal quando era criancinha, da Rebeca Andrade. Dá pra ver vários momentos muito interessantes que eles conseguem. O que é difícil é o seguinte, né? E já vem de há muito tempo, né? Todo mundo sabe de tudo hoje em dia, né? Todo mundo tem autoridade para comentar a respeito de tudo, né? Porque tá ali no celular, no conforto do celular, ali no computador, no celular, fala, ninguém tá vendo, tô sozinho, eu vou mandar esse comentário, né? Às vezes tem aqueles comentários, né, que eu sempre falo, ultra crepidário, né? Não entende nada, vem comentar. Mas tudo bem, nós vivemos numa democracia. Só que tome cuidado que vai comentar, né? Para não falar muita abobrinha como a maioria fala, né? Inclusive da nossa Raíssa, dela fazer uma comemoração com os braços abertos, já fizeram uma alusão à religião, enfim, nossa, gente, terrível isso, né? Fez ali, tipo, uma coisa natural, né? Abriu os braços em agradecimento, sei lá o quê, ou qualquer manifestação dela, né? Que é uma criança de 16 anos, ela está... gente. E hoje em dia, com a transmissão no YouTube, as pessoas podem expressar a opinião ao vivo enquanto acontecem os jogos. Então, se você ir comentando, você que é apenas um espectador, e comentando suas opiniões ao longo do jogo. Então, isso muda completamente, né, a experiência. E, de repente, o foco maior, que seria o desempenho do atleta, passa a ficar em segundo plano, né? Verdade. E começa aquelas tretas, né? Alguém comentando em cima daquele comentário. Começa uma briga paralela ali nos comentários ao vivo. E dá vontade de falar assim, gente, vamos fazer isso. Depois, vamos assistir primeiro, depois continua esse bate-boca. Poucos minutos que eu vi no YouTube, eu percebi isso. Várias brigas nos comentários. Gente, é terrível, não? Tá terrível hoje em dia. A todo momento tem isso, né? O pessoal gosta de arrumar briga na internet, eu não sei porquê. Que coisa. 6h21, vamos ao primeiro intervalo comercial. Lembrando que nós estamos com o primeiro jornal ao vivo aqui na Prever FM. Você que está acompanhando, quer mandar um alô pra gente? Você que está acompanhando no trabalho, você que está... Vamos ver o corajoso, a corajosa hoje, né? Você que está correndo hoje pela manhã, você que está indo para academia, bom dia você, Nosso né? amigo Leandro Leonardo já deu bom dia aqui, desejou uma ótima terça pra gente. Olha aí, Leandro Leonardo, bom dia a você, muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Leandro. Legal. Obrigado mesmo, tá? Se você quiser mandar um alô, o nosso WhatsApp 3440-1009 para você participar. E já a gente volta. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. Prever FM, pra qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prever oferece desconto em faculdade? Na Faculdade Galileu, os associados têm 50% de desconto na matrícula até o dia 10 de agosto. Informe-se 3811 4040. A sua cidade no primeiro jornal. 6h23, Outlet Solidário em Botucatu. De 31 de julho a 3 de agosto, o Lions Clube de Botucatu sediará um mega outlet solidário, oferecendo roupas novas com descontos que chegam até 80%. O evento acontecerá todos os dias das 11 às 20 horas, com horário reduzido no último dia 3 de agosto, das 11 às 17 horas. Localizado na rua Prefeito Tonico de Barros, número 1017, no centro de Botucatu, o outlet tem como objetivo arrecadar fundos para a Associação A Virada. Parte da verba obtida será revertida para a instituição,
promovendo uma oportunidade de comprar roupas a preços reduzidos enquanto contribui para uma causa nobre. Os visitantes poderão utilizar cartões de débito e crédito para suas compras com opções de parcelamento em até 5 vezes. Para mais informações sobre o evento, visite @outlet.solidario no Instagram. Agora na Previr FM 6h24 e o 7º concurso de fotografia da FCA continua com inscrições abertas. A Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, com apoio da Unesp e PROEC, promove concurso de fotografia com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Haverá premiação aos 3 primeiros classificados em data e local a serem divulgados posteriormente, e as fotografias serão utilizadas nas diversas mídias e na divulgação das ações culturais da FCA e Unesp. O e-mail para obter mais informações é staep.fca@unesp.br. Esse staep com S. E os telefones 3880-7267, 3880-7414, 3880-7798. E a Pinacoteca recebe show de jazz e música brasileira instrumental. Nesta terça-feira, 19 horas, a Pinacoteca recebe o Samuel Ramos Trio para um espetáculo. O show, intitulado Releituras, contará com a performance do talentoso saxofonista e flautista Samuel Ramos, acompanhado pelo pianista Jonatas Paz e pelo baterista Moisés Shalom. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Previr FM 6h26, As Loucuras do Meu Anjo, aqui em Botucatu. Protagonizada pelos atores Bernardo Filaretti e a botucatuense Beatriz Campos, com direção de Maurício Canguçu e textos de Júnior de Souza, a comédia romântica As Loucuras do Meu Anjo chega a Botucatu. Serão 2 apresentações, ambas no Teatro Municipal. A primeira acontece nesta sexta-feira, dia 2, às 20 horas, e a segunda será no dia 20 de setembro, no mesmo horário. A entrada é garantida com a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. As Loucuras do Meu Anjo conta a história de Alex Medeiros, um pecador incorrigível. Em sua vida desregrada e cheia de mentiras e problemas, Alex se depara com uma situação tensa. Surge uma paternidade indesejada. Para consertar esse caos, aparece Celeste, o seu anjo da guarda, pronta para dar um jeito na vida do moço e fazer com que ele seja íntegro, ético e honesto. Só que ela, muito atrapalhada, faz tudo errado e, como castigo de seus superiores, vai ter que passar um período na forma humana do lado dele, gerando altas confusões. Muito além da comédia, o espetáculo tem um toque romântico e sobrenatural e traz, a cada momento, uma virada na história, de modo a prender o espectador com situações inimagináveis. Então prestigie As Loucuras do Meu Anjo, dia 2 de agosto, às 20 horas, no Teatro Municipal de Botucatu, na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, número 27. 6h27, Jaú lidera número de queimadas no estado de São Paulo em 2024. O estado de São Paulo registrou o maior número de queimadas nos últimos 14 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a cidade de Jaú, no centro-oeste paulista, lidera o ranking este ano. De 1º de janeiro a 25 de julho, foram 26 focos de incêndio detectados por satélite no município. Itapeva 24, Campinas 21, Mojimirim 17 e Piracicaba 17 aparecem na sequência. Até às 16 horas da última quinta-feira, dia 25, foram 1.649 focos de incêndio detectados por satélite no estado desde o primeiro dia do ano. No mesmo período de 2023, foram 705 focos. A área atingida até o momento, em 2024, representa 60% de Mata Atlântica. Os registros de 2024 só não ultrapassaram os de 2010, quando foram 2.118 ocorrências. De 1º de janeiro a 25 de julho do ano passado, as 5 cidades com mais incêndios foram Itapeva, com 18, Tejupá, com 16, Paranapanema, com 14, Ubirajara, com 11 e Botucatu, com 10. Do total de queimadas de 2023, 52% das ocorrências foram na Mata Atlântica e 48% no Cerrado. O Corpo de Bombeiros de São Paulo atuou em 26.012 ocorrências de combate a queimadas no estado, de 1º de janeiro a 25 de julho deste ano, mais do que o dobro de casos registrados no mesmo período do ano passado, quando foram 11.960. No entanto, o número de focos de incêndio é maior. Os registros não contabilizam casos em que as brigadas municipais e empresas realizam o combate e não chegam a acionar a corporação. Os dias de maiores incidências são domingo e sábado, respectivamente.
Segundo as estatísticas dos bombeiros, os piores horários vão das 12 às 20 horas. Todas as cidades de São Paulo estão classificadas como seca fraca, moderada, extrema ou severa, segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Segundo a Organização Mundial de Saúde, índices abaixo de 60% de umidade relativa do ar são inadequadas para a saúde humana. A gente já está com tempo seco, né? Faz tempo, né? Tem lugares que mais de 100 dias que não chove, né? E de repente tem que tomar cuidado e tem aquele incêndio criminoso, né? A pessoa vai colocar fogo em mato, como aquele cidadão que eu vi, sim, né? Eu tô brincando de colocar fogo. Brincar com fogo? Que coisa, né, gente? 6h30. Governo Maduro expulsa embaixadores e diplomatas de 7 países que contestaram o resultado das eleições. O governo de Nicolás Maduro expulsou todo o corpo diplomático de 7 países na tarde desta segunda-feira, dia 29. A expulsão ocorre após o Conselho Nacional Eleitoral, o órgão máximo eleitoral do país, ter proclamado Maduro como presidente da Venezuela. Os países que tiveram o corpo diplomático expulso são Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai. Entre os países que tiveram os diplomatas e embaixadores expulsos estão Argentina, Chile, Panamá, Peru e Uruguai, que contestaram o resultado das eleições na Venezuela. A carta com a expulsão foi publicada pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Iván Gil Pinto. Ele diz que o país rejeita as ações e declarações de um grupo de governos de direita, subordinados a Washington e comprometidos abertamente com ideologias sórdidas do fascismo internacional, e que este grupo quer desconhecer o resultado da eleição realizada no último domingo. Ante este precedente nefasto que atenta contra a nossa soberania nacional, decidimos retirar todo o corpo diplomático de nossas missões na Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai, bem como expulsar de imediato seus representantes do território venezuelano. Entre os países que contestaram o resultado das eleições também estão Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Equador, Peru, Colômbia, Guatemala e Portugal. Entre países que parabenizaram Nicolás Maduro pelo resultado da eleição estão Rússia, China, Irã, Bolívia, Cuba e Nicarágua. O Ministério Público venezuelano divulgou um comunicado na segunda, saudando o povo venezuelano pela demonstração de civilidade e democracia durante as eleições. Na mensagem, reconhece a vitória de Maduro e afirma que rejeita as declarações temerárias de alguns poucos governos da América Latina que querem mandar na democracia venezuelana. O governo brasileiro ainda não se manifestou. O Itamaraty afirmou que acompanha com atenção o processo de apuração e que aguarda a divulgação de informações mais detalhadas, como os dados desagregados pelo CNE. O governo afirma que isso é um passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Esses dados incluem as informações que estão nas atas, como os dados por locais de votação. O CNE, órgão presidido por um aliado do presidente do país vizinho, informou que Nicolás Maduro venceu e foi reeleito com 51,2% dos votos, contra 44% do opositor Edmundo González. A oposição, no entanto, afirma que González venceu com 70%. A oposição acusou o órgão de ocultar as atas para maquiar o resultado das eleições. O grupo opositor, que se uniu em torno da candidatura de Edmundo González, argumentou que pesquisa de boca de urna apontavam vitória de González sobre Maduro com folga. Nesta segunda, manifestantes contra Maduro saíram às ruas para protestar contra o resultado das eleições. Agora, a gente lamenta o Brasil não se manifestar, né? Porque tá nítido, né, que houve mais uma vez falcatrua nessas eleições, né? Falcatrua. E ontem, ao vivo, algumas emissoras de TV do mundo mostravam o pessoal da oposição, mostrando realmente que 70% dos votos apontavam o candidato da oposição como vencedor, Edmundo González como vencedor das eleições na Venezuela. E como é que depois da apuração isso vira desse jeito, né? Então, aí que está o negócio. Só que eles encerraram, né, esse CNE, esse Conselho Nacional Eleitoral, ele encerrou de madrugada, já dando o resultado, sendo mais de 700 mil votos a serem apurados, que poderia ter uma reviravolta, enfim. Mais uma vez, a gente vai ter muito pano para manga, a gente só lamenta o Brasil não se manifestar contrariamente, assim como quase que a totalidade do mundo. Só os países como Rússia, Irã,
Cuba, né, China, que aplaudiram Nicolás Maduro. Sim. A gente lamenta, né? Infelizmente. E numa situação na Venezuela em que o petróleo compra tudo, né? Inclusive a comida do povo. O petróleo compra tudo. Né? 6h34. Biden anuncia plano para reformar Suprema Corte e extinguir cargo vitalício de juízes do tribunal. Menos de 6 meses antes de deixar a presidência, Joe Biden anunciou um plano ambicioso para reformar a Suprema Corte dos Estados Unidos. A proposta visa limitar o mandato vitalício dos juízes e estabelecer um código ético mais rigoroso. Biden, que tem 81 anos, se prepara para defender uma revisão constitucional para reverter uma recente decisão da Suprema Corte que concedeu ampla imunidade ao ex-presidente Donald Trump. A decisão da Suprema Corte, que foi favorável a Trump, permitiu que ele se beneficiasse de uma imunidade substancial enquanto enfrenta vários processos judiciais e se prepara para sua campanha presidencial. Biden e a vice-presidente Kamala Harris estão dispostos a colaborar com o Congresso para implementar a reforma proposta, embora Biden tenha evitado se envolver anteriormente em discussões sobre mudanças na Suprema Corte, que atualmente tem uma maioria conservadora. Além da decisão sobre Trump, a Suprema Corte tem sido alvo de críticas por outras decisões controversas, como a revogação do direito ao aborto em nível federal, restrições ao controle de armas e limitações aos direitos LGBTQIA+. Também enfrenta um escândalo relacionado à ética de seus juízes. Biden, em um discurso previsto para Austin, Texas, argumentará que o sistema de nomeações vitalícias oferece uma influência excessiva ao presidente e propõe um limite de 18 anos para cada mandato de juiz. Embora o plano de Biden inclua propostas para limitar os mandatos dos juízes e implementar um código ético vinculante, a chance de aprovação pelo Congresso é considerada baixa. Os democratas têm maioria no Senado, mas os republicanos dominam a Câmara dos Representantes. Especialistas sugerem que o objetivo de Biden pode ser sensibilizar a opinião pública e levantar o tema da reforma da Suprema Corte como uma questão relevante para as eleições. Agora 6h36, dívida pública bruta do Brasil atinge 77,8% do PIB em junho, mostra Banco Central. A dívida bruta do Brasil atingiu 77,8% do Produto Interno Bruto em junho, aumento de 1,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central na última segunda-feira, dia 29. Esse é o maior patamar desde novembro de 2021, quando o indicador correspondia a 78,2% do PIB. No ano, o aumento acumulado é de 3,4 pontos percentuais do PIB. No mês passado, o saldo da dívida bruta ficou em 8,7 trilhões de reais. A dívida bruta, que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais, é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na hora de avaliar a saúde das contas públicas. A comparação é feita em relação ao PIB para mostrar se a dívida do governo é sustentável. De acordo com o Banco Central, a variação mensal foi puxada para cima pelos juros nominais apropriados, aumento de 0,6 ponto percentual, pelas emissões líquidas, alta de 0,6 ponto, e pelo efeito de desvalorização cambial, elevação de 0,3 ponto. O resultado também é composto pela variação do PIB nominal, com redução de 0,4 ponto percentual. A dívida líquida, que desconta os ativos do governo, atingiu 62,2% do PIB em junho, elevação de 0,1 ponto percentual. Esse é o maior nível desde setembro de 2002, quando a dívida líquida estava em 62,4% do PIB. Em 2024, o aumento acumulado é de 1,3 ponto percentual do PIB. Conforme a metodologia do Banco Central, o setor público consolidado brasileiro fechou junho com um déficit primário de 40,9 bilhões de reais, ante déficit de 48,9 bilhões de reais no mesmo mês do ano passado. O montante engloba os resultados do Governo Central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência, governos estaduais e municipais e de empresas estatais. O resultado do mês passado refletiu déficit de 40,2 bilhões de reais do Governo Central e de 1,7 bilhão das estatais. Os estados e municípios, por sua vez, tiveram superávit de 1,1 bilhão de reais. No critério nominal, que inclui as despesas com juros, o resultado do setor público consolidado foi deficitário em 135,7 bilhões de reais em junho. No mês passado, os juros corresponderam a 94,9 bilhões de reais. 6h39, não abrirei mão da responsabilidade fiscal.
diz Lula em pronunciamento em rede nacional neste domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV neste domingo, dia 28. A fala do presidente começou às 20h30 no horário de Brasília. Além de apresentar um balanço das ações de seu governo, que completou 1 ano e meio, Lula disse que não abrirá mão da responsabilidade fiscal. O presidente afirmou: não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Em publicação em rede social mais cedo, o presidente havia dito que o pronunciamento seria para conversar sobre os rumos do Brasil. Esse foi o 4º pronunciamento em rede nacional de rádio e TV que Lula fez desde o início de seu 3º mandato, em janeiro de 2023. A declaração sobre o compromisso com a responsabilidade fiscal vem dias depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um bloqueio de 11,2 bilhões de reais e um contingenciamento de 3,8 bilhões no orçamento de 2024, totalizando 15 bilhões de reais. Segundo o governo, a medida foi necessária para cumprir a regra de gastos previstas no arcabouço fiscal. De maneira geral, o arcabouço determina que despesas só podem crescer em uma certa proporção das receitas. Na última segunda-feira, dia 22, Lula disse que fará bloqueios no orçamento sempre que precisar. A gente só pode gastar aquilo que a gente ganha. Se a gente gastar mais do que a gente ganha, a gente vai quebrar, afirmou na ocasião em entrevista a agências internacionais de notícias. O governo vem sendo pressionado por diversos setores a rever os gastos para equilibrar as contas públicas e tentar cumprir a meta de déficit zero. O mesmo dinheiro que você precisa cortar agora, você pode não precisar cortar daqui a 2 meses. Depende da arrecadação, acrescentou Lula. Nos últimos dias, o ministro Haddad virou alvo de memes nas redes sociais por causa de sua política de taxações, que é ironizada pela oposição. Agora 6h41, nós vamos ao intervalo comercial e já nós voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43, Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811-4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h42, após testemunhar acidente, viúva revela detalhes do atropelamento do marido. O motorista responsável pelo atropelamento e morte do fisioterapeuta Fábio Toshiro, no dia 13, no Rio de Janeiro, segue foragido. Fábio e sua esposa haviam se casado horas antes do acidente. Em entrevista ao Fantástico, a viúva revela detalhes importantes da noite do ocorrido. Bruna Vilarinho Toshiro reuniu forças e recebeu o programa no apartamento onde morava com o fisioterapeuta há 2 anos. Estou tentando sobreviver, estou tentando pensar no melhor que eu possa emanar para o Toshiro, diz a enfermeira. Com ele, Bruna sonhava em se vestir de noiva e celebrar esse amor ao lado da família e dos amigos. Quando o grande dia chegou, ela abriu o coração para o noivo. Difícil acreditar que essa felicidade se transformaria em luto e tanta tristeza.
Horas depois da festa, Fábio foi atropelado quando o casal atravessava as pistas da Avenida Lúcio Costa em frente ao hotel onde passariam a noite de núpcias. A gente estava muito feliz, a adrenalina estava lá em cima. A gente queria conversar do casamento, às vezes conversar umas minúcias. Não deu tempo de conversar na festa, conta a Bruna, que testemunhou o atropelamento do marido por um carro que, segundo ela, o surpreendeu em alta velocidade. A gente saiu do hotel e a gente já viu que a pista estava tranquila. Eu estava do lado e não vi nada de diferente. Eu só vi de fato quando do nada, mais rápido do que a velocidade da luz, aquele carro apareceu, diz ela. E aí, quando eu olho, ele estava lá em cima, já no ar. E aí ele estava lá em cima do ar e caiu. E eu comecei a gritar. E aí eu só vi um motoqueiro passando por mim falando, eu vi quem foi, eu vou atrás. Eu só vi que esse carro branco, pelo barulho de aceleração, eu vi que era um carro muito potente. Eu vi que deu uma encostada, só que depois saiu arrancando de novo. O atropelador Vitor Belarmino Vieira se diz influenciador nas redes sociais, mas posta vídeos sobre como comprar seguidores. Gosta também de exibir o que compra, segundo ele, após investir em bitcoins. No dia 13, Vitor havia saído de uma festa e dirigia com 5 mulheres no carro, uma BMW conversível, como mostram novas imagens obtidas pelo Fantástico de momentos antes do atropelamento. Vitor aparentava estar em alta velocidade em uma via com limite de 70 km por hora. Após o crime, ele fugiu sem prestar socorro. A defesa de Vitor, que teve a prisão preventiva decretada e está foragido, diz que as imagens mostrariam um motociclista desequilibrando Fábio e afirmou que a decisão de se apresentar à polícia é dele. O Vitor não acha justo se entregar, ficar preso por um crime que ele não tem responsabilidade, afirma Gabriel Abib, advogado de Vitor. O motoqueiro negou em depoimento à polícia que tenha encostado em Fábio. Bruna, a principal testemunha do caso, confirma. E nós tivemos ontem também, isso aí foi no Rio. Ele né? tá aqui para baixo ainda, o do Porsche tá aqui ainda. Que coisa, nós tivemos mais uma, daqui a pouco a gente vai falar a respeito dessa informação. 6h45. Olimpíadas 2024, 9 em cada 10 atletas da delegação brasileira recebem Bolsa Atleta. Nas próximas 2 semanas, 276 atletas de 39 modalidades vão representar o Brasil nos Jogos de Paris. Destes, 9 em cada 10 contaram ao longo da preparação com dinheiro público por meio do Bolsa Atleta e, a depender do resultado da competição, podem voltar para casa com direito a um bônus no valor recebido. Segundo dados do Ministério do Esporte, 241 dos 276 atletas brasileiros recebem a bolsa atualmente. Apenas 5 brasileiros que estão na delegação nunca foram beneficiados pelo programa. Destinado a atletas de alto rendimento, o Bolsa Atleta serve como ajuda de custo para profissionais que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais. O auxílio tem como propósito possibilitar o desenvolvimento da carreira individual dos atletas. De acordo com o governo, o programa garante condições mínimas para que os profissionais se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao esporte. No entanto, em 2024, o valor do auxílio foi reajustado pela primeira vez após 14 anos sem aumento. Apesar do reajuste de 10,8%, especialistas avaliam que o valor ainda é insuficiente para cobrir as despesas dos profissionais e não contempla outras demandas fundamentais para quem se dedica ao esporte. Ao todo, o governo investiu 148,9 milhões de reais no Bolsa Atleta em 2024. O programa foi criado em 2004, no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nas últimas 2 décadas empenhou cerca de 1,7 bilhão de reais em bolsas para mais de 37 mil atletas. Conforme a tabela atualizada, atletas olímpicos e paralímpicos recebem auxílio de R$ 3.437 por mês, e o valor varia conforme a categoria e experiência do profissional. Qual o valor da bolsa? O Ministério do Esporte oferece 6 categorias de auxílio no programa. Veja os valores atualizados após o reajuste em 2024. Atletas de base e estudantil recebem R$ 410. Nacional, R$ 1.025. Internacional, R$ 205. Olímpico, paralímpico, R$ 3.437. Pódio, R$ 5.543 a R$ 16.629. Agora, o legal, até a título de curiosidade, por exemplo, a nossa Raíssa, né, que faturou a medalha de bronze no skate, né, ela faturou, por ter conseguido a medalha de bronze, R$ 140 mil. Então tem uma premiação que chega, me parece que em torno de 700 a 1 milhão de reais, dependendo das categorias, né, que os atletas podem conseguir, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. Legal também, um incentivo a mais, né?
6h48, motorista de Porsche atropela e mata motociclista em São Paulo. Um motociclista morreu após ser atingido por um Porsche na madrugada desta segunda-feira, dia 29, na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, testemunhas disseram que o motociclista teria batido no retrovisor do carro de luxo e o condutor teria discutido com ele momentos antes da batida. O motorista, então, teria perseguido e atropelado o motociclista na sequência. Segundo relatos aos policiais que atenderam a ocorrência, a motocicleta ficou destruída. Após a colisão, o Porsche ainda bateu em um poste. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima foi socorrida ao hospital do Grajaú, mas não resistiu. A perícia foi acionada ao local. A ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial em Santo Amaro. Outro trágico incidente envolvendo um Porsche aconteceu este ano. No dia 31 de março, um empresário de 24 anos dirigia um Porsche a 156 km por hora na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste da capital paulista, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. O empresário atingiu a traseira do Renault Sandero, que pertencia ao motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que morreu. O dono do Porsche foi liberado por uma agente da Polícia Militar sem realizar o teste do bafômetro. Ele deixou o local do acidente na companhia da mãe, que disse aos policiais que levaria o filho a um hospital devido a um suposto ferimento na região da boca. Mais tarde, ele não foi encontrado pelos policiais no local indicado e se entregou à polícia no dia 6 de abril após ser dado como foragido. O processo tramita em segredo de justiça. A gente lamenta que, mais uma vez, isso aconteceu ontem, essa aqui é do dia 31 de março, mas aconteceu ontem novamente de um carro de luxo, né? Atropelou um motociclista. Nós vimos as imagens terríveis mais uma vez, a família em comoção, o garoto trabalhava como entregador de moto, né? Enfim, tinha ido visitar a irmã, estava de férias, estava de folga naquele dia. O motorista dessa Porsche não estava embriagado, né? Mas parece que o motociclista bateu no seu retrovisor e eles discutiram, ele foi atrás e jogou o carro em cima do motociclista, enfim. Terrível mais uma vez. Sempre carros de luxo, alta velocidade, nas madrugadas, ceifando vidas. Né? E o que eu acho mais impressionante é que há uma coisa comum, além de ser sempre um carro esporte, um carro de luxo, sempre há omissão de socorro. Impressionante, eles né? não param para ajudar, né? Daí fala, não, a gente tem medo de ser linchado, enfim, né? Mas é preciso que alguma coisa realmente seja feita, porque cada dia aparece um caso diferente, vidas ceifadas. Normalmente, a maioria das vezes é um trabalhador que está na madrugada, motorista de aplicativo, né? Ou motociclista de aplicativo, entregador, enfim. Né? E os carros de luxo em alta velocidade pelas ruas das grandes cidades. 6h51 e a Netflix é multada em 11 milhões de reais pelo Procon. O Procon de Minas Gerais multou administrativamente a Netflix em 11 milhões de reais por cláusulas abusivas no contrato de prestação de serviços e nos termos de privacidade, em especial pela cobrança de taxa extra ao usuário em domicílios diferentes. Segundo o órgão, a empresa pratica publicidade enganosa, falta de informação adequada e exige do consumidor vantagem excessiva. O Ministério Público de Minas Gerais realizou em 2023 uma audiência com a empresa sobre as cláusulas contratuais e os termos de privacidade relacionados ao usuário, tendo proposto um termo de ajustamento de conduta. A Netflix não aceitou o acordo. A Netflix alegou ao Procon de Minas que seus serviços são de uso pessoal e intransferível, ao ser acionada em maio de 2023 sobre a cobrança de taxa por ponto adicional indeferida aos assinantes, ou inferida aos assinantes. Já o MP de Minas Gerais explica que a multa administrativa foi aplicada pois uma pessoa pode ter múltiplas residências e seu domicílio pode ser considerado em qualquer uma delas, nos termos do Código Civil, o que infere que a Netflix viola o Código do Consumidor. Se os serviços de streaming de música, por exemplo, utilizasse o mesmo modelo adotado pela Netflix, não se poderia sequer escutar música enquanto dirige. Logo, o novo sistema de cobrança utilizado contraria a própria publicidade dela, que preconiza: assista onde quiser,
finaliza o Ministério Público de Minas Gerais. Além da cobrança de taxas extras por residência, a empresa ainda responde por violações relacionadas à privacidade do usuário, visto que a Netflix prevê a divulgação ilimitada dos dados do consumidor sem a anuência do consumidor. Ao fazer isso, o fornecedor incorre em infração, pois condiciona a contratação do serviço à cessão do direito de utilização de dados, afirma o promotor de justiça Fernando Abreu ao Procon de Minas Gerais. É uma situação complicada, né? Eu sempre achei estranha essa história de, porque tá numa residência diferente, eu vou cobrar uma taxa a mais. Mas, gente, eu já tô assinando, é aquela história, né? É que muita gente empresta senha, entendo também. Mas deveria haver uma outra forma de controlar isso que não fosse uma cobrança extra ao usuário. Não tenha dúvida, né? Que, por exemplo, o exemplo aqui dado, né? Se uma plataforma de música, por exemplo, você vai usar no carro, não posso usar porque eu estou no carro, não estou em casa. Exato. Enfim, eu acho que tem que ser mais ou melhor avaliado tudo isso, né? Porque existem as duas situações. A família grande faz um assinante e empresta para mais 2. Sim. Né? E assim por diante. Mas existem exceções para tudo, né? Com certeza. 6h54. Golpes chegam a quase 2 milhões no Brasil, puxados por crimes do Pix e mais fraudes virtuais. O Anuário da Segurança Pública revelou que, apesar da queda nos crimes contra o patrimônio como roubo de veículos, o estelionato continua aumentando no Brasil, especialmente na modalidade virtual. Em 2023, houve um crescimento de 8,2% nesse tipo de crime, em comparação com o ano anterior, afetando quase 2 milhões de pessoas em golpes diversos. Esse aumento é atribuído em parte à popularização do Pix e de outros aplicativos bancários que facilitam transações financeiras, tornando-as alvos de criminosos. Uma das razões para esse aumento é a alteração do Código Penal em 2021, que criou uma categoria específica para fraudes eletrônicas, revelando uma realidade antes invisível e que causa danos significativos à sociedade. No entanto, muitos estados, incluindo São Paulo, ainda não distinguem claramente entre fraudes virtuais e convencionais, contribuindo para um aumento de 22,7% neste tipo de crime no estado, quase 3 vezes mais alto que a média nacional. O roubo e o furto de celulares, especialmente iPhones, também estão associados ao crescimento dos estelionatos virtuais, já que esses dispositivos são frequentemente alvo devido ao perfil financeiro de seus usuários. Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enfatiza a necessidade de melhorar as investigações e envolver o setor privado para proteger o espaço cibernético contra esses golpes. Além disso, a eficácia na recuperação financeira após fraudes permanece baixa, com menos de 10% dos valores solicitados recuperados no primeiro semestre de um ano recente, conforme dados do Banco Central. A proliferação de novos golpes, como o jogo do tigrinho, que exploram vícios em jogos virtuais para extorquir dinheiro, também tem sido uma preocupação crescente, com centenas de casos registrados em São Paulo apenas. Em resumo, enquanto alguns tipos de crimes patrimoniais diminuíram, o estelionato, especialmente no ambiente virtual, continua a crescer no Brasil. Esforços são necessários não apenas para melhorar a investigação e recuperação de fraudes, mas também para educar e proteger os cidadãos contra novas formas de golpes digitais em um ambiente cada vez mais conectado. A verdade é que a gente tem que ficar ligado o tempo todo, né? Para tentar minimizar, tentar não cair, golpe, desconfiar o tempo todo, né? É terrível isso, a gente tem que ficar ligado mesmo. A coisa do Pix é a mesma coisa que aconteceu logo que liberaram o pagamento de crédito e débito com aproximação, por exemplo, né? Muita gente tinha problema porque, meu cartão tá liberado para aproximação, passa alguém com maquininha do lado do meu bolso e debita ali sem eu nem saber. Então é a mesma situação, precisa pensar em mecanismos de segurança para esse tipo de coisa, né? Além da senha no aplicativo e tudo mais. Claro. E eu fico assim, quando de repente vai passar por aproximação, né? Falhou, passa de novo. A gente fica sempre, né? Nossa, por que falhou, né? Eu normalmente falo assim, falhou, pera só um pouquinho. Eu abro o aplicativo do banco, vejo se realmente não foi debitado da minha conta para depois passar de novo. Nossa, mas é um trabalhão, né? É, lógico. É um trabalhão. E quando você não tá com o celular? Eventualmente? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, né?
Agora, 6h58. A Europa vai investigar 41,4 milhões em estudos da vacina contra chikungunya. A União Europeia, por meio da Coalizão para Inovações de Preparação Epidêmica, na sigla em inglês, a CEP, vai investir mais de 41,3 milhões de dólares, cerca de 233 mil reais, nos próximos 5 anos para expandir o acesso à vacina chikungunya em países de baixa e média renda. O montante também vai apoiar o desenvolvimento de estudos de fase 4, que ocorrem após a aprovação do imunizante em crianças, adolescentes e grávidas em lugares de alta circulação do vírus, como o Brasil. O repasse da União Europeia é destinado à farmacêutica Valneva, produtora e detentora da tecnologia do imunizante, o primeiro aprovado contra a chikungunya no mundo, e se soma aos 24,6 milhões de dólares, cerca de 139 milhões de reais, já cedidos à fabricante para ajudar no desenvolvimento de ensaios clínicos de eficácia e na comercialização do imunizante em países de baixa e média renda. Com a primeira parte do financiamento, a Valneva realizou estudos de eficácia do seu imunizante em adolescentes no Brasil em 2021, em parceria com o Instituto Butantan, que mostraram uma capacidade da vacina induzir anticorpos contra o vírus em 98,9% dos participantes, um dado considerado excelente. A vacina foi aprovada pela agência que administra drogas e alimentos nos Estados Unidos, a FDA, para pessoas maiores de 18 anos em novembro de 2023. Após a aprovação da FDA, os produtores da vacina enviaram um pedido de registro à Agência Europeia de Medicamentos, que concedeu autorização em junho último, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cujo processo encontra-se em análise. Segundo o diretor do Butantan, o infectologista Esper Calas, a discussão de projetos entre a farmacêutica e a instituição de saúde pública brasileira para ampliar estudos chamados pós-licenciamento da vacina, que são aqueles feitos depois de uma autorização para o uso do imunizante. O primeiro estudo é de fase 4, de eficácia em vida real, e o segundo vai avaliar se a utilização da vacina em lugares endêmicos apresenta os mesmos dados obtidos no estudo de imunogenicidade, comparado com placebo. E esses estudos vão envolver a participação de centros de pesquisa em locais onde tem circulação de chikungunya, sendo o principal deles o Brasil. E, no nosso caso, é o Butantan quem coordena essas atividades, disse ao jornal Folha de São Paulo. O infectologista explica que os dados foram submetidos para a avaliação das agências em paralelo e tão logo recebam uma resposta da Anvisa, o Instituto já tem autorização para invase e produção do imunizante, podendo comercializá-lo. A chikungunya é uma arbovirose, doença transmitida por mosquito, com incidência em lugares onde há populações do Aedes aegypti, transmissor do vírus. Os sintomas incluem febre alta, dores no corpo e na cabeça, manchas avermelhadas e dores nas articulações que podem ser incapacitantes. Em pessoas com comorbidades, o quadro clínico pode ser ainda pior. No país, em 2024, foram registrados mais de 356 mil casos de chikungunya até o último dia 20 de julho, de acordo com o boletim epidemiológico do OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à Organização Mundial da Saúde. Você ouviu Primeiro Jornal Previra FM.